Os dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação: Lucy Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. Fala aí, minha gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, seu Rodrigo? Tudo bem, Luciano, e com você? Tudo bem também. Feliz aniversário. Feliz aniversário, Lu. Aê, hoje a gente tá aqui pra comemorar nossos aniversários de 2 anos de programa. 2 aninhos, quem diria? É porque o primeiro a gente ignorou. Não, a gente esqueceu. Não, vamos valorizar. Vamos né? valorizar, né? Não deu tempo, Lu, não deu não tempo. deu tempo da gente gravar, então a gente... Nos 2 anos a gente ficou bem atento pra poder gravar. A gente já tá combinando isso desde março. Pra tentar não esquecer. Colocamos na agenda, no Google Agenda pra avisar. Pra avisar, porque senão... Então, mas antes de tudo, vamos fazer recadinhos. Precisa fazer uma trilha sonora pro recadinho. Primeiro de tudo, nosso Catarse. Se você quer dar aquele apoio pro podcast continuar existindo, Isso. você pode entrar lá no catarse.me/... Os dois? Isso, eu tava esperando você falar. Ah, bom. Achei que você tinha esquecido. Não, tava passando pra você. Não, então tá certo. E lá tem várias categorias, com algumas premiações, mas o mais legal é que você sempre vai ter acesso ao Telegram. É um grupo muito legalzinho, onde temos pessoas muito legais para poder bater papo, passar informação inútil, muito meme. Isso. Então... E avisar, né? Agradecer, né, Lu, o pessoal que tá lá no Telegram por estar lá com a gente durante esses 2 anos, praticamente. 2 anos vocês A maioria das pessoas que estão ali estão há 2 anos mesmo, Lu. Há 2 anos lá com a gente. Tem sido assim de, grande ajuda. Então, pessoal, vocês são foda. Isso. E... Beijo pra todo mundo. Beijo pra vocês. E se você também quiser fazer parte desse grupinho de pessoas foda, você pode apoiar lá no nosso Catarse. Qualquer categoria você já tem acesso ao grupo do Telegram, Isso. tá? E aí, façam um favor. Ou mandem por e-mail, né? Ou o mais fácil ainda, ou entra no meu Instagram, que é o @RoyMesquita, ou da Luciana, @Lucy, com Y, Fidelis, que a gente manda o link de acesso para vocês do Telegram. Isso, Que é mais fácil pra gente ver, porque assinei, manda uma mensagem pra gente nesses canais. Porque o e-mail do Catarse só manda à noite. E ele às vezes não manda com o número do telefone, do que se precisa para colocar no Telegram. Então aí vocês ajudam a agilizar o processo todo. Exatamente. Além disso, nós temos nossa lojinha. Isso. Que tem nosso... Olha, eu não vou repetir que a gente é artista, porque, olha, já são 2 anos, Então, que tem vários produtos que a gente tá fazendo, que a gente produz, que a gente faz. A loja tá sem muita novidade? Tá. Por quê? Porque vai ter evento, gente. Então, eu tô produzindo material. Os materiais, vindo as coisas, né, Lu? Os produtos. Estão chegando, tudo. Então, dá pra depois eu fazer o cadastro todo certinho. Mas se vocês quiserem olhar lá... E dá pra receber as newsletters, né, Lu? Cada vez que tiver coisa nova lá na loja... Isso, a gente manda algum aviso. Isso. É www.lojadosdois.com.br. Isso. E agora nós vamos falar sobre... Vamos falar sobre esses nossos 2 anos agora de podcast, mudanças, coisas que nós fizemos, mudamos, posturas que a gente mudou, de coisas que a gente testou, olhou e falou, não, talvez vai ficar mais legal fazer desse tipo de assunto. Eu acho que nesses 2 anos, assim, a gente vocês sabem bem como é, né? A gente não tem um método assim, os nossos convidados, quando eles estão aqui, eles estão pra falar à vontade, tudo. E uma das coisas que a gente percebeu que não dá muito certo é uma coisa meio entrevista. Porque fica muito
Tem que passar informação, uma informação correta, chamar pessoas que vão realmente passar informação, não vão começar a falar um monte de E loucura. acaba ficar muito fechadinho, porque Isso. a gente gosta do papo solto, onde a pessoa, se ela tá falando de um tema, ela consiga trazer isso pro dia a dia, É. para que isso afete as pessoas de outra maneira, não só... Peraí, o Julian resolveu aqui que ele vai pegar alguma coisa pra estragar. A mãe dele deixou um computador em cima do sofá e ele resolveu que ele vai estragar este computador da mãe dele. Mas a mãe dele já está resolvendo isso. Certo, Luciano? Então, a Luciana já vai continuar aqui falando que nós todos já estão aqui há 2 anos. Sabem que o Julian tá aqui sempre. Sabem que aqui nós não fazemos cortes. É tudo ali na hora. E põe em cima da mesa, Lu. Perfeito. Então, Luciana, você estava falando só a respeito de entrevista. Isso. Voltei. Meu tablet salvo. Porque o esquema da entrevista às vezes fica muito, muito pautado só naquele tema. A pessoa, muitas vezes, elas não conseguem trazer isso de uma forma em que fique plausível pro dia a dia de todo mundo ou compreensível para quem não é daquele microcosmos. Isso. E, por exemplo, quando a gente fala de espiritualidade, eu gosto de uma maneira que a gente abrange, que um leigo ele vai entender, uma pessoa que não acredita, ela vai ouvir e vai fazer assim, ok. É o jeito que eles acreditam, né? Isso não é momento de convencimento pra ninguém, Exato. né? Até porque não é nossa ideia convencer ninguém de... Cada um acredita no que quer, faz o que quer. Isso. Gente... E então o método de entrevista a gente percebeu que acaba não ficando tão legal. É mais o bate-papo mesmo, como a gente gosta de fazer, né? Uhum. Poder colocar um assunto, às vezes, aleatório no meio. E outra, né, Lu? A gente coloca um nome do programa só pra não ser programa número 50, número 52. A gente coloca um nome pra pessoa saber assim tal e a gente não viajar muito na conversa, né? Sim. Então, quando a gente vai falar sobre um tema específico, por exemplo, vamos falar sobre mudança, então vamos falar com a Jaque, com o Lucas, a gente pode falar com uma coisa um pouco mais voltado a coisa farmacológica ou até práticas mesmo de bruxaria. A gente sabe que a gente pode chamar a Ana para falar sobre isso. Sim, sim. E outra, a gente começa a fazer conversas com pessoas que a gente sabe também que não vai elevar um nível da loucura. E entenda a loucura que não quer dizer... Talvez misticismo. Isso, levar aquilo para um campo onde a gente, mesmo com praticante de magia e coisas do tipo, pra gente a gente acha um pouco demais. Sim, não fique muito fantasioso. Isso. Ou que desvalide, às vezes, coisas que já estão provadas que funcionam ou não. Ou coloque, né, o ouvinte que escuta aquilo até em perigo. Sim. Porque chega uma pessoa e fala, não, se fizer tal coisa aqui vai acontecer, e fica chato da gente, principalmente quando a gente entra nesse negócio de entrevista, chegar pra pessoa e fazer o famoso, cara, não, isso aqui não é tão legal não, viu, isso aqui corre... Porque a pessoa arrumou o tempo dela pra vir falar sobre aquela prática dela. Gente, convenhamos, o campo mágico, espiritualista, qualquer coisa, ele é inquestionável. Vai da fé, da crença, mas eu fiz e deu certo. Exatamente. Então, é complicado. É complicado questionar as pessoas em relação a isso. E mesmo que for, tomei banho de tal planta e não aconteceu nada. Mas aquela planta tem características que podem, às vezes, afetar a saúde da pessoa. Pode dar uma coceira na pele. Sei lá, várias coisas que podem acontecer. Só de eu falar pra vocês esse pode acontecer, a pessoa que ela acredita no lado místico acima de tudo, ela tem a fé cristalizada, falar, né, Lu? Ela vai falar, mas pode acontecer. Eu fiz e não aconteceu nada. Mas você não é parâmetro pra tudo. Você não é a régua do mundo. Não é o centro do universo. Não. Então, às vezes, a outra pessoa vai fazer
ela pode ter um problema, É. porque cientificamente, nos livros já tem especificado que determinadas plantas causam determinadas reações adversas. Isso. Então, é complicado, porque aqui, por exemplo, aqui nós temos duas pessoas com pensamentos completamente diferentes em relação a isso. Vamos lá, Rodrigo- explique isso aí. Rodrigo é o velho místico e eu sou a velha ateia. Como que tá funcionando isso, Luciano? Então, o Rodrigo ele tem muito mais encanto pelas coisas místicas e eu olho muito mais para um lado de, peraí, mas por quê? Mas dá razão. Tal coisa com tal coisa não funciona. Uhum. Então, hoje, a gente tem esse contrassenso que a gente debate, respeitando cada um o seu ponto de vista, claro. Mas a gente olha e fala, puta, isso daqui não é legal falar, porque pode causar equívocos. E às vezes o ouvinte entender que ele deve fazer determinada coisa. E é como se nós estivéssemos validando aquilo, né, Lu? É o que eu acho mais perigoso, né? Porque assim, também não quer dizer que é bom pra mim, é bom pra todo mundo. Não. Se funcionou pra mim, vai funcionar pra todo mundo. Por exemplo, tem uma máxima na dietoterapia chinesa que vai falar que toda mulher deve tomar chá verde todos os dias, pela manhã. Fizesse um hábito como um café da manhã, porque o chá verde ajuda na parte menstrual, especialmente nessa parte. Legal. Mas, quando você vem para a medicina ocidental, ela vai falar que o chá verde em excesso, nessas pequenas doses diárias, vai começar a comprometer o seu fígado. Agora me explica a sua experiência, como que funciona isso? Eu comecei a fazer, sabendo dessas duas teorias. O chá verde, pra mim, me dá um enjoo absurdo. Ficar o dia inteiro enjoada, O né, dia Lu? inteiro com um enjoo absurdo. Eu tomava, assim, nem 2 dedos de chá verde. Era bem pouquinho. Porque, assim, eu não conseguia tomar uma xícara maior. Eu até cheguei a aguar mais o chá verde pra ver se não vai. Pra mim, ele me dá um enjoo horrível. Quer dizer, ele ataca na hora meu fígado. Então, eu não posso vender pra vocês que isso funciona. Mas funciona na China há não sei há quantos mil anos, então. Mas a gente tá falando de outro povo, com outra cultura, com coisas que o corpo Outro dele hábito. já se adaptaram, porque o hábito alimentar é adaptável em relação a cada região. O cara come determinadas coisas naquele país, determinadas coisas não vão fazer tão mal pra ele quanto fazem pra gente aqui. Então... E a gente também não pode generalizar que todo chinês toma e dá tá bom, né, Lu? Porque de repente nem todo chinês toma. A gente cata 1,5 bilhão de pessoas e fala que eles são quase tomam. E todos acreditam na acupuntura. Não, e todos acreditam. E não é assim que funciona. A gente funciona. sabe bem que isso não é assim, especialmente na China atual. Então, a gente... eu fiz a minha prática, isso existe. Dentro da dietoterapia chinesa, então a gente está falando dentro de um sistema de medicina integrativa. Isso. Que a gente está falando de campo energético. Isso. Que ela faz bem dentro desse pensamento. Porém, quando a gente entra para medicina ocidental, onde a gente pega o nosso corpo físico com relação de órgãos e vísceras que estão no nosso corpo agora aqui funcionando, ou mais ou menos, quando você toma isso, ele pode ter esse efeito tóxico dentro do seu corpo. A longo prazo, algumas coisas, elas são tóxicas. Bom, várias coisas são inflamatórias. Quando você toma determinadas coisas que você come, elas vão inflamando o seu corpo com o tempo. Isso aos pouquinhos, mas vai. Aos poucos vai te inflamando até você poder ter algum problema, ou isso desencadeia alguma coisa. Mas tem pessoas que vai ter mais tolerância a uma coisa, vai ter pessoas que têm menos. Então,
Eu hoje, particularmente, eu não receito mais. Não receito não, né? Deixa eu me corrigir. Eu não... Não recomenda. Não recomendo mais. Aham. Porque, na minha experiência, isso deu ruim. Aham. Entendendo as duas medicinas, eu olho e falo, bom, dentro do nosso corpo físico, porque a gente tem que lembrar que a gente é pessoa viva, a gente não é só espírito, Não. a gente não é só alma etérea, não, a gente é corpo físico, Isso. carne. Algumas coisas de fato vão fazer mal Aham. pro nosso organismo. A longo ou a curto prazo, depende muito de cada organismo. Uhum. Então, pra mim, não funciona. Então, dentro de tudo que eu estudei, eu olho e falo, bom, isso é o tipo de coisa que não dá pra recomendar. Uhum. Mas, a gente evita de trazer uma pessoa que ela vai falar assim, mas funciona porque na China funciona não sei quantos mil anos. Mas isso não... Você tá lá na China? Quantos chineses você conhece? Você fez uma estatística pra saber que eles estão ainda fazendo isso? Ou que eles fazem isso? Ah, mas o chá verde é um chá de coisa diária, né? É o costume deles tomarem chás. Ok. Mas então, também tem terroir, né? A gente vai falar de um monte de coisa que... Como o chá verde deles age... Como tá a intensidade, como é feito. E aí a gente vai entrar num campo tão amplo de que será mesmo que eles tomam todos os dias? Às vezes o cara toma uma vez na semana. E às vezes toma outros chás durante E ele os nem outros tá dias, pensando em tomar como forma medicinal. Ele só é toma. cultural, né? Porque terminou de comer e tinha lá a bolachinha pra ele comer no fim do almoço dele. E o chá ele tomou. Se a gente for falar disso aqui no Brasil, É o em café. São Paulo... Não. Em São Paulo, pelo menos é o que eu estou falando, porque é o que eu conheço, que quando minha mãe tinha restaurante, vários trabalhadores que ia lá do restaurantinho dela lá, ia lá e tomavam um peritivo antes pra abrir o apetite. Pra abrir o apetite. Então, quer dizer, se a gente for falar isso, então quer dizer, todo mundo deveria tomar um peritivo pra abrir o apetite antes de comer. Assim como toda vez que você sair de um restaurante serve-serve, que tem aqui em São Paulo, tem na saída um cafezinho. Exatamente. De passado há 3 dias atrás. Delícia. E você pode tomar ele, e muitas pessoas depois que almoçam, elas tomam esse café. Mas é porque é um hábito também. Exato. Não quer dizer que, mas nossa, se eu não tomar, eu me sinto mal, eu não vou entrar nesse mérito. Mas... Senão a gente entra no mesmo mérito da medicina chinesa. Aí entra na crença, né? Exato. E esse negócio é irritante. Então, a gente hoje pensa bem em algumas coisas que a gente vai trazer pro programa, que a gente olha e fala assim, putz, também não adianta, a gente não quer pegar às vezes uma pessoa que é leiga ou que tá iniciando, ou que ela tá passando por um processo difícil e de repente alguém fala uma solução que parece ser mágica. Isso. Ou fácil, né? Uma Fácil, solução mágica, simples ali. fácil, simples. E ela vai se meter naquilo e às vezes não vai dar bom pra ela. Porque assim como na medicina alopática, a medicina tradicional chinesa, a integrativa, ela é feita por testes, por várias coisas para ver o que funciona melhor para aquele indivíduo. Afinal, cada um é cada um. Então, os pontos de acupuntura que eu posso tratar no Rodrigo para uma dor, não quer dizer que vai ser o mesmo que eu poderia tratar para outra pessoa com o mesmo sintoma que ele. Até porque outra, né, Lu? Para aquele ponto, vou falar uma coisa simples, aquele ponto de dor no ombro, existe não só um ponto, mas existe 10 outros pontos que fazem o mesmo resultado. Sim, e aí eu vou ter que tratar de hábitos. É. Você tem hábitos, você tem maneiras de agir, de pensar, e o outro indivíduo às vezes faz tudo diferente de você. É. Assim como também na medicina alopática, o cara vai e você receita um remédio X para pessoa,
que faz super bem e para outra não ajuda. Então você tem que alterar a forma de pensar, porque aquilo ali não caiu bem para aquela pessoa, não tá ajudando, não tá sendo efetivo. Então, isso é uma das coisas que a gente passou a olhar e falar assim, opa, isso a gente precisa trazer mais pro que também a gente acredita. Porque cada um é livre para acreditar no que quiser. E existem pessoas que elas vão acreditar em coisas muito mais místicas, muito mais do campo etéreo. E ok, se você gosta desse tipo de conteúdo, você vai seguir ele. E tá tudo certo. Só que a gente pondera um pouco essa relação. E aí foi uma das coisas que a gente pensou em mudar. Ô Lu, uma outra coisa, né, que pessoas já vieram falar comigo, é assim, como assim vocês não ficam falando mais as práticas? A Luciana não fala dos Exus dela? Por quê? Porque assim, eu acredito que quando a gente montou esse podcast e eu sempre falo que são 2 anos, mas a gente tem um formato, mas o formato é um formato que a gente der na telha naquele momento, né? De a gente achar interessante bater aquele papo e alguns dos temas, inclusive, conversando com nossos amigos e nossos amigos falam alguma coisa, a gente fala, pô, você quer falar sobre isso? Vamos gravar? Sim, né? Amigos nossos dão temas. Isso, dão temas. Grava sobre tal tema, acho que ficaria legal. Você quer participar? Não quero não, mas chama outra pessoa, ou vocês dois, entendeu? Então, esse é o nosso, para trocar ideia sobre isso. As pessoas, eu não sei, algumas pessoas acreditaram que esse nosso podcast seria uma extensão de um Papo na Encruza. Não. E não, se fosse para continuar falando de Papo na Encruza, a gente continuaria lá. Teria continuado no papo, Então, e como que funciona, Lu? Claro que você não precisa se aprofundar, não tem necessidade, mas qual a razão que você olha e fala, cara, isso é uma coisa minha, eu conversei, a gente, por exemplo, o que eu já falei das coisas, eu falei lá no programa do Diário Mágico, e é isso aí, tipo... Antes de mais nada, vamos deixar aqui um agradecimento especial também aos nossos convidados. Isso! Puta, gente, vocês são foda também. São. Porque só vieram pessoas aqui que a gente acha assim sensacional. É verdade, São ótimo papo, né, Lu? A gente sempre deu sorte, né? A gente sempre deu sorte com os nossos amigos ou convidados, né? Que são pessoas super... que são pessoas super legais, que têm a mente super aberta pra conversar, pra bater papo. Que leva as coisas de uma forma de boa, leve, né, Lu? Então, gente, brigadão por tudo, vocês são foda. E... eu não vou citar o nome de todo mundo pra não ser injusto, esquecer de alguém. Apesar de não terem sido muitos, mas são 2 anos de programa, mas são 2 anos, então eu não quero ser injusta e todos vocês foram maravilhosos. Sim. Agora, em relação a isso, que nem... pra mim, eu sempre tive um pensamento que eu nunca gostei de exibicionismo religioso. Sim. Que é você publicar nas redes tudo que você faz. Isso já vem desde um tempo atrás, já com outras vivências que a gente teve, com amigos que a gente teve no passado distante. E pra gente ficava meio complicado. Porque, pra gente não, pra mim. Porque eu acredito que, assim... a religião, a crença, a fé, seja lá como você queira chamar, ela é uma experiência única. Você pode compartilhar com as pessoas as suas vivências, mas o que você passa é o que você passa. Não dá pra eu querer contar uma coisa que eu passei e esperar que todo mundo acredite nela. Ou que tenha a mesma experiência que a sua. Ou que tenha a mesma experiência, mas especialmente essa parte de acreditar, sabe? De todo mundo olhar e falar, nossa senhora, eu lembro de uma vez a gente participou do Conhecimento da Humanidade. Foi sensacional, tava contando uma das histórias lá de morto minha,
E o cara falou assim, ó, nem fica vermelho em falar tanta mentira. Foi. Eu olho, e assim, gente, ok, sabe? Você não pode se deixar pegar com isso, né, Lu? Não- É assim, eu lembro do jeito que eu achei engraçado ele falar isso, Foi. né? Porque eu falo, e eu sou uma pessoa, gente, que quando eu tô irritada, eu fico extremamente vermelha. Quando eu tô com vergonha. Então eu falo assim, porra, quer dizer então que eu tô falando a verdade, né? Porque se eu não tô vermelha agora, porque eu não consigo disfarçar, se você fizer alguma coisa que eu não gostar, eu vou ficar vermelha. Vai. Então foi uma boa ele ter falado aquilo, porque eu sabia que eu não tava mentindo, né? Aham. Mas assim, eu olhei e fiz. Tá vendo? A gente fala essas coisas e tem as pessoas que acreditam, as que não acreditam, ok também. Não faz a mínima lógico. diferença porque é a minha loucurinha da minha cabeça. Então, Uhum. ok. Mas eu olhei e achei que começava a se tornar desnecessário falar das minhas práticas, das minhas vivências, Uhum. dos meus pensamentos sobre algumas coisas. Por quê? Porque as pessoas nesse campo, elas têm muita sensibilidade em falar sobre isso. É. Então, dependendo do que você falar, você cria uma guerra nuclear. Você ofende, né? Você ofende. Você É. não tá falando pra ofender, é uma experiência sua. Uhum. Mas as pessoas não gostam que isso seja feito. Era o famoso meu Exu. É. Ele não é seu e não sei o que. Aí, Olhar... nossa, é tão, E aí tão você olhava e falava, complicado, porra, né? cara, eu tô falando porque eu tô falando aqui numa conversa, de uma maneira sem eu estar me apegando a palavras de poder. Então eu não tô falando isso porque ele é meu Pokémon, eu coloco ele na minha Pokébola e eu jogo ele quando eu quero alguma coisa. Não, eu tô falando meu Exu porque, cara, eu não vou falar o Exu que eu trabalho, sabe? Porque às vezes você nem lembra de falar desse jeito. Você tá falando ali porque é o cara que você trabalha, você sabe disso. Uhum. Não é seu, sua posse. É igual o meu chefe, né? É, o seu chefe é seu agora, então? Quem começava a falar meu chefe, eu falava, por quê? Você comprou ele? É. Seu Ele- burguês, ele é só- ele- seu burguês de estimação? É seu pet? Né? Seu pet? Porra, né? Então, é minha mãe, você comprou ela? Ela não é sua, não. É. Ai, não, ela é minha sim porque foi ela que me pariu. Não, mas isso não te dá posse dela. Então, pronto. E se a gente for entrar nesse mérito, ferrou. E aí eu olhei e fiz, nossa, gente, e assim, foram coisas bobas. Tem coisas pra mim que são coisas bobas. Que as pessoas se apegam nela de uma forma que eu olhei e fiz, gente, que chato, que Como você é chato. como você é chato, sabe? Afe Maria, é uma história que eu já contei 1 milhão de vezes e eu vou sempre contar. Eu Qual? tava doente. Ah, A gente foi fazer o lançamento do Exusada lá no Sérgio, no Foi, estúdio de foi. tatuagem. E teve uma pessoa que teve a pachorra de ir lá pra querer me questionar o meu Exu. Gente, eu tava com febre. Tava. Eu tava lá com maior boa vontade, mas eu não estava nada bem aquele dia. Depois eu tive uma gripe fodida. Foi horrível. Foi 15 dias de terror absoluto. E o cara falou isso. Sabe quando você olha pra cara da pessoa, você abre a boca pra falar e você faz assim: ah, quer saber? Foda-se, deixa eu Deixa falar pra o lá. que ele quiser. Porque eu não tô pra isso. A pessoa se dispôs a ir lá pra querer falar isso na minha cara. Uhum. Ah, me erra. Preguiça, Sério, né? que preguiça, meu. É a mesma coisa do cara vir bater aqui na minha porta e falar assim: você sabia que Satã não existe? Eu falei, Deus também não. Então pronto. Sabe? E daí, pronto, vamos então brindar agora pelas nossas loucuras? Acabou, sabe? Pelas nossas não crenças. Para, sabe? Ou pelas nossas crenças que não importam. Cara, não faz a mínima diferença. Se existe ou não existe o outro lado, não faz a mínima diferença agora. Não mesmo. E toda vez que eu comentava alguma vivência minha com qualquer prática, eu percebia cada vez mais que era a minha vivência. Uhum. O meu método funcionou. Mas sabe por quê?
Porque aquilo ali é do meu momento. Eu não tô fazendo uma prática coletiva, onde todo mundo tem que passar por alguma coisa, se é que elas passam. Se é que um não dá o testemunho dele e a outra pessoa lá do fundo dá o mais ou menos parecido, porque ela não teve nada. Mas pra ela não ficar com vergonha de não dizer que não aconteceu nada... Ela fala, eu também senti essa energia. Não sentiu nada, às vezes. E isso acontece. Acontece. Quantas vezes eu fui em um lugar que tava rolando, às vezes, uma gira. Ai, nossa, que energia maravilhosa. Eu não senti porra nenhuma. Ah, não, que energia maravilhosa. Pff, não senti nada. Mas eu falava, eu fazia só o famoso, foi legal. Mas nunca olhei também e falei, não, nossa, se eu senti uma coisa. Não, cara, sabe? E então pra mim, parou de funcionar eu falar sobre as minhas práticas no momento que eu vi que as pessoas não querem ouvir a sua prática. Elas só querem ouvir a sua prática se ela for parecida com a dela. Para ela fazer um comparativo, né? Teve uma coisa que eu comento com a minha psicóloga, que é assim, as pessoas nunca dizem exatamente o que elas pensam, né? Então, se você chegar pra uma pessoa e falar assim, eu tô sentindo... as duas pessoas que trabalham na mesma empresa, elas passam pelo mesmo problema. Eu tô sentindo uma insatisfação por coisa tal. Se a pessoa sente aquilo da mesma forma que você, às vezes ela pode olhar e falar assim, não tô sentindo nada. Mas ela sente, mas ela não fala. Até pra ela não se sentir comprometida. Ou ficar como você, né? Depende de como for. Ou até porque ela vai, de repente, você tá falando isso pra mim, pra ela depois me ferrar lá com o chefe. Isso. Então, as pessoas, elas não falam que hoje eu acordei e eu falei assim, nossa, olha, eu não consigo olhar pra cara do meu filho, que hoje ele tá me irritando. Não, meu filho é amor eterno, não tem coisa melhor na minha vida. Ninguém tá falando que não seja isso. Mas tem dias que a gente tá de saco cheio de tudo. De todos. E quando você fala de uma prática, dependendo do que você falar que você fez, as pessoas vão te olhar torto a um nível absurdo. Eu sempre lembro de uma conversa que a gente viu muito. Nossa, teve uma época que isso virou a balada da magia do caos. A pessoa que faz o servidor pra trepar com ele. Porque não pode, porque não sei o que, você vai misturar sua energia e blá 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 blá. Cara, e aquelas pessoas que são muito assim, que elas saem do corpo físico delas pra ir trepar com outros magos também em viagem astral. Mas ela tá trepando com pessoa... me erro, pelo meu servidor foi a pessoa que criou. E assim, e a liberdade da pessoa fazer o que ela quiser? Sim. E assim, cara, se você a magia do caos pode tudo, mas... mas olha, isso daí não pode. Às vezes a pessoa ela quer sentir pra ver se aquilo lá funciona. E ok, só que a pessoa ela se sente... Eu percebo que tem uma coisa, ela se sente na necessidade de contar, porque ela quer ver se alguém teve uma experiência parecida pra ela poder olhar e falar, ufa, não tô doidinho. Mas do momento que as pessoas começam a atacar muito ela por causa daquilo, ela se torna um hater. Mas eu não tô falando um hater na palavra de ser uma pessoa babaca. Ela vai defender aquilo com unhas e dentes. E aí, se ela precisar aumentar a história, ela vai aumentar só pra ela poder ficar jogando na cara de quem fala que não pode. Se ela puder fazer um curso, ela faz. Pra vender sobre isso, pra ganhar dinheiro, pra olhar pros outros e falar assim, aí, tá vendo? Funciona. Só pra ela vai fazer. E aí eu olho e falo, gente, que preguiça. De verdade, pra mim, parou de funcionar no momento que eu olhei e fiz assim, cara, eu não tenho que validar minhas experiências. Isso. Quando aconteceu as coisas que aconteceram comigo na casa que eu morava, eu sei o que aconteceu comigo. As pessoas que moravam na minha casa também sabem. Então, ok. Sabe? Ok.
É essa a experiência, né, Lu? Quando a gente chama o pessoal aqui pra falar sobre as coisas de defunto deles, é mais por uma coisa como lendas, né? Lendas urbanas, aqueles programas que a gente gosta de assistir pra olhar e falar, nossa, olha que engraçado, tal, e levar não como é sério porque a pessoa passou por aqui, a experiência da pessoa, mas todo mundo que a gente chama aqui pra conversar sobre isso consegue levar isso de uma forma leve. Olha, existe um programa que eu adoro assistir. Programa de morto. Daqueles americanos. Você ouviu isso? Nossa, meu Deus, ele mandou uma mensagem. Eu adoro esses programas, sabe por quê? Porque a gente sabe que muitos deles é mega falacioso. Uhum. É tipo muita mentira, assim. É umas loucuras foda. Mas a gente também sabe que coisas assim existem. Então, se torna uma coisa que você assiste e você fala assim, porra, já pensou isso daí? Seria sinistro, hein? Assim como tem coisa que você olha e fala assim, mas isso também é totalmente plausível de acontecer. Uhum. Mesmo ele possa estar fazendo aquilo falando que não, mas ele falando que não, ele fazendo aquilo pra ser fantasioso. Entretenimento ali, né? Isso, pra ser... A gente sabe que pode rolar. É. E ok, cara, você assiste como entretenimento. Uhum. E é legal. Pronto. Eu não tô lá pra ficar pondo minha régua e falar assim, olha, isso daqui é mentira, hein? Não assistam isso. Porque eu até brinco, quem assiste esses programas, dependendo do programa que você pegar, eu dou razão pro ateu olhar e falar, cara, esses espiritualistas são uns idiotas. Porque tem uns programas, tem um que é sensacional. O cara, ele entra xingando os demônios. Ele ofende, ele né? Ofende os demônios. E aí mostrar o poder. E aí ele pega a Bíblia como se todo... É aquele lá que era policial? Isso, Maravilhoso. Como se todo o espírito ou entidade ou demônio, seja lá o que a pessoa queira chamar que é maligno, ela tivesse medo de Jesus. Eu não ia ter medo de Jesus, não. Oxe, vai aparecer aqui com essa chinela. Se liga, cara. E assim, é sempre uma tentativa do ser humano de querer ser validar. E ele querer ser sempre mais forte do que tudo, né? É verdade. Porque assim, quem tá morto tá na vantagem. Olha, quem tá morto tem vantagem. Ó, ele pode fazer o que ele quiser com a gente. Basta eles quererem. Eles terem energia pra isso. Verdade. Então quem tá morto já ganhou. Então, é sensacional, sabe? Assim, aí eu olho e falo, gente, esse cara é loucaço. E é maravilhoso ver. Porque é maravilhoso ver gente que ela acredita que ela tá realmente fazendo agora. E eu falo, o capeta deve estar no canto se mijando de rir, chamou o resto da família e falou, vem aqui ver esse cara. Ele é louco, gente. E eles dão risada. Se eu fosse eles, eu batia muita porta, faria muita coisa. Eu falava, mano, ele é doidão. Aí eu sumia uns 3 dias, depois voltava lá e infernizava mais ainda. Sabe? Maravilhoso. Mas eu não vou... não, isso daí é o que faz com que as pessoas achem a espiritualidade uma idiotice. Foda-se, você gosta, você vivencia, não importa o que os outros achem. Quem não acredita, quem não gosta, quem acha bobagem, vai continuar achando. E olha, eu conheço pessoas que achavam isso. Você também conhece essa pessoa. Sim. Ela achava isso. Na hora que o calo apertou, e isso foi a única coisa que ajudou a cabeça dela a ficar melhor, ela começou a acreditar da maneira mais maluca possível. Começou a acreditar no nível assim que você fala, não! No nível de loucura hard, sabe? Então, quer dizer, na hora que o calo aperta, a pessoa, ela pode correr pra isso e de repente ela virar tudo aquilo que ela falava que você era. E assim, você vai olhar e vai fazer assim, tá vendo? No fim, ó. Ainda bem que eu não perdi meu tempo ficar tentando questionando, argumentar, né? Brigando com essa pessoa, larga de mão. Então, eu olhei e falei, bom, determinadas coisas pra mim não funcionam. E fim. E você, como que fica pra você nesse ponto de falar sobre... Lu, você sabe que porque, eu não só fazer um parênteses aqui. Porque a gente até comentou de não ser uma extensão do papo. Porque o papo foi um programa que, quando foi criado, a ideia dele era justamente falar sobre esses assuntos. Quando a gente
decidiu não ficar focando mais nesse assunto, foi quando a gente veio para o nosso programa, é porque a gente queria falar de qualquer coisa. Ah, mas vocês falam de espiritualidade. Também. É óbvio, porque isso também faz parte da nossa vida. Os nossos amigos conhecem esse tipo de tema. A gente vivencia isso. É. Não é uma coisa que a gente só vivenciava por estar num programa sobre isso. Não, a gente já fazia nossas práticas, a gente tinha nosso estilo de vida. Bem antes do programa. Bem antes do programa. Então, quer dizer, quando a gente decidiu vir pro nosso, é porque a gente queria poder falar de quadrinhos. É porque a gente queria poder falar... fazer um programa de causos de defunto, mas a nossa maneira. Isso, a gente queria com falar... amigos nossos que às vezes não são praticantes de nada, mas eles têm causos de defunto que eles contam e eles mesmo olham e falam assim, mano, que porra é aquela? Como que eu explico isso? Essa era a graça. E outra, né, a gente quer falar sobre... Às vezes a gente assiste um filme, fala pro outro convidado, amigo nosso, assiste esse filme e vamos trocar ideias sobre, não é sobre o filme, né, mas vamos trocar ideia sobre aquele contexto desse filme, Sim. sobre o que acontece nele, as mudanças e tal, e aí a gente traz pro programa como um tema e troca ideia, porque a gente assistiu um filme, por exemplo, e ele mexeu com a gente, né, de uma forma de aqui esse amigo aqui conversaria legal sobre esse tema. Assiste esse filme, assistiu o filme e aí a gente traz esses questionamentos pra cá e começa a desenvolver esse lado. Porque eu vejo, e não vou falar que é certo ou errado, mas eu vejo hoje existe assim, MesaCast, né, que é aquele lá que as pessoas saem só falando sobre qualquer coisa, né? Ou PalestraCast, onde, né, é uma palestra. Sim. Né? Porque inevitavelmente quando a gente vai falar sobre um tema, exato, e você quer aprofundar aquilo a um método didático em qual você vai tá ensinando alguma coisa às pessoas. Tem que ser uma palestra. Não tem como. As pessoas vão ter que ouvir dessa maneira. E a gente queria trazer esse lado, não quer dizer que a gente inventou a roda, não, porque existem outros podcasts assim. Não, um monte. Mas a questão é, como que a gente consegue conversar sobre esse tema, falando das nossas experiências e o que a gente viu de mudança ou não vimos de mudança, o que dá pra mudar. Porque é uma coisa muito interessante que às vezes a gente quer resposta para coisas, né? Aconteceu um caso comigo esses tempos atrás aí, que uma pessoa ela queria uma resposta tal, e de uma coisa que tava incomodando ela, porque ela não tinha resposta. Deixando ela aflita, e ela tava procurando em várias coisas, em vários lugares para ter resposta. E até veio me perguntar, né, se o mapa iria dar a resposta ou não, né? Eu comentei que o mapa ele dava resposta, mas ele não vai chegar para você, ele vai te dar caminhos, né? E nesses caminhos você vai escolher o qual que te representa mais. E talvez na hora que você olha aqueles caminhos, você desenvolva um novo caminho. E você siga ele e também dê certo. Mas é para você não ficar perdido. Mas ele não te dá uma resposta. Porém, você acha em canais de YouTube, acha em Instagram, pessoas falam assim: esse mapa muda a sua vida, você vai ganhar muito mais dinheiro, você vai ser próspero. Mas isso é um papo de coaching, onde a pessoa chega e fala: isso resolve a sua vida, ou eu resolvo a sua vida. E eu, Rodrigo, não trabalho com esse tipo de coisa e não acredito nesse tipo de coisa, e tenho muito problema com quem fala que faz esse tipo de coisa de resolver um problema. Eu acho que um eletricista resolve o seu problema. Se ele quiser, né? Se ele quiser, porque se ele não quiser também, ele não vai resolver e vai deixar o negócio para te ferrar daqui a alguns meses.
Ele te deixa uma armadilha. Sim, deixa. Então, a gente tem que levar em conta que isso em trabalhos físicos, né, do dia a dia, se isso acontece, imagina com uma pessoa ou com coisas que nós estamos falando de uma parte espiritual, onde existe a crença, e falar que isso resolve. E se não resolve? Como que entra a frustração na cabeça das pessoas? Uhum. Então, eu quando eu falo, eu sempre falo para todo mundo, o mapa é uma das coisas mais legais que tem, que mostra caminhos, mostra coisas específicas para você fazer, ou até para você se entender. Mas tem gente que lê o mapa e fala assim, eu não me vi aqui. Uhum. Aí você fala assim, ok, você não se viu aí. Por quê? O seu modo de vida hoje é muito diferente. O como você pensa é diferente. Então você tem que começar a pessoa a fazer uma autoanálise, um autoconhecimento. Porque tem gente que não se conhece. Né? Ela não se conhece. Ela acha que ela é daquele jeito, mas na verdade ela nem se conhece, porque ela está tão preocupada com outras aflições que ela não se conhece. Então, eu sou o tipo da pessoa que eu falo, ó, vai te mostrar vários caminhos, vai ser legal. Tá? Mas, se eu fosse falar, faça agora o mapa que vai te deixar rico, então, primeiro, eu teria que ser uma pessoa rica. Eu teria que morar pelo menos num apartamento ou numa casa que valesse quase R$1 milhãozinho, ter um bom carro, fazer viagens internacionais pelo menos 2, 3 vezes por ano, e pelo Brasil pelo menos umas 2, 3 vezes por ano também. E eu não faço isso, então como que eu vou vender aqui um negócio Vai resolver a sua que vai resolver a sua vida? E tem gente que vende, e tem muita gente que tá preocupada, querendo respostas, que vai pagar, não importa quanto, para que isso resolva. E não vai resolver, e ela não tem para quem reclamar, não tem como ela colocar no Reclame Aqui. Não tem. Entendeu? Então, e as pessoas, que nem eu falei, como elas têm essa aflição de querer uma resposta, e a ideia de quando a gente faz esse programa, às vezes chama pessoas de amigos que a gente acaba falando sobre uma espiritualidade de alguma forma, é para mostrar exatamente isso, que depende mais da gente do que do externo. Sim. De entidade, de gurus e coisas do tipo, depende mais de nós, da nossa mudança, do que tudo isso. Agora faz a pergunta que você falou que ia fazer lá pra mim. Que você ia falar pra mim da mudança do quê? Porque assim, pra você, mas eu acho que você acabou já respondendo, porque eu ia falar o que você mudou no seu padrão sobre falar esse tipo de assunto, né? E você acabou de falar sobre o mapa. O mapa é uma coisa que você faz, mas ele é uma coisa complicada. Assim como pra mim era complicado o tarô de Lenormand. Porque as pessoas, elas chegavam ali aflitas esperando uma resposta sim ou não, né, Lu? E assim, gente, eu brinco sempre que o Lenormand pra mim sempre falou que a arte não ia me dar dinheiro. Sempre falou. Que eu sempre ia me decepcionar. É verdade. Mas por isso eu parei. Eu falava, ele tá falando. Tá bom, mas é o que eu gosto de fazer. Mas você tem que procurar outra coisa que aí você vai ter mais sucesso. E se não tiver sucesso? E se isso te der só mais aflição, te der mais ansiedade? Então deixa eu ali. Se uma hora for aparecer alguma outra coisa, vai acabar surgindo aí no meio do caminho. Mas agora... Então, eu nunca desisti das minhas coisas, porque num mapa, em alguma outra coisa... Falou isso. Que não. Então, só te pegando nesse ponto, Lu. O mapa. O mapa, normalmente, ele mostra pra você, em questão de coisa de trabalho, de 10 a 20, dependendo do número de expressão da pessoa, tal, de 10 a 20 profissões. E tipo, tá assim, exemplo. Esotérico, nutricionista, jornalista, tipo, coisas bem aleatórias, mas que aquela carga, aquela vibração, aquelas profissões vibram naquele número. Aí a pessoa, ela olha e fala assim, tá aí, era isso que eu queria ser, esotérico, ou nutricionista, ou gastronomia, e aí ela joga tudo pro alto, porque o mapa falou pra ela que tal, e ela olha e joga tudo pro alto e investe naquele negócio e talvez não vai pra frente,
se frustra, mas aí você fala assim, ó, Rodrigo, mas você não falou que o mapa... Você viu que ali tinha 20 coisas? Será que a pessoa, ela só no... Eu quero uma mudança na minha vida... Ela não pega qualquer um daqueles ali e fala, e é isso? E Nossa, eu vou ir participar do Masterchef, vai ser isso. Isso. E de repente, aquela questão da comida, vamos falar assim, da gastronomia, não quer dizer que é pra ela montar um restaurante. Não quer dizer que ela precisa pagar uma Cordon Bleu, uma fortuna, porque só lá ela vai fazer. Não, de repente, ela encontra uma outra forma de trabalhar com questão de alimentação, às vezes, olha isso, dando aula de gastronomia ou de gastronomia, de receitas, normal. Ou vai trabalhar em um lugar onde lá se faz aproveitamento de cascas e coisas. De repente, na própria, sei lá, na própria comunidade que ela frequenta, Exato. Ela consegue ajudar as pessoas a pensar num consumo consciente, ou ela consegue ajudar a fazer um mutirão de sopão. E posso falar uma outra coisa, Lu, que vai explodir a cabeça das pessoas? Às vezes ela trabalha o dia inteiro em uma outra profissão que não tem nada a ver, mas ela gosta. Ela gosta, mas assim, ela sabe que aquilo ali não preenche o coração dela, mas ela gosta das pessoas de lá, ela acha que lá ela é valorizada e tal, mas não é a coisa que ela mais ama. Mas ela, por fora, ela compra livros, ela faz cursos, e aí ela pode ir numa comunidade ou dar aulas daquele caso específico que ela estuda, ela não vive daquilo, mas ela gosta e ela consegue repassar aquilo. Então, dentro de gastronomia e cozinhar, existe um campo tão gigante como existe um campo tão gigante no jornalismo, na questão do... isso a gente tem um mar de infinito. Lu, vamos lá. Eu vou falar aqui um caso, eu não fiz o mapa dele, mas eu vou falar o caso do Rafael Dutra. Rafael Dutra tem a rádio 80 FM, é uma rádio online que a gente acompanha ela há uns 10 anos mais ou menos, né, Lu? Nossa, desde que ele iniciou. Desde que ele iniciou, normalmente até no ano novo, ele faz com virada do ano, junto, Natal, é bem legal. Você coloca a programação dele e fica ouvindo as músicas, é muito legal. E o Rafa é o seguinte, ele trabalha com área de TI, desde sempre, desde que eu conheço ele, só que ele fez rádio e TV. E ele é colecionador de vinil, de CDs e tudo isso. Ele tem um equipamento de rádio na casa dele e tal. Ele faz de sábado, ele entra ao vivo, faz discotecagem lá, conversa com as pessoas, e troca uma ideia e não sei o que lá. E você escuta, você fala, estou ouvindo um programa de rádio. Né, Lu? Você escuta, ele faz programas temáticos, tudo. Você entendeu? Ele trabalha com TI, mas a paixão dele é aquela. E ele trabalha naquele ali na Rádio 80 FM, mantém as coisas do bolso dele ali, ele faz anúncio e tal, mas aquilo ali é o gosto dele, aquilo ali é o brinquedo dele, aquilo ali é onde ele se diverte. Eu já conversei com ele diversas vezes, eu brinco com a Luciana, que ele faz rádio, às vezes ele entra ao vivo, até quando ele estava desempregado, ele entrava ao vivo, e ele ficava 1 hora conversando com as pessoas, que nem tinha chat na época. Não, mandava mensagem pra ele acho que era no Tunin, era alguma coisa assim, mandava mensagem pra ele, e ele lia, ele respondia, e nisso ele contava a piada dele, ele dava sozinho, durante 1, 2 horas. E eu falava pra Luciana, olha que gostoso isso. Então, a gente precisa entender que não é porque tá escrito esotérico, ok, então eu vou colocar um turbante na cabeça, vou receber a cigana Esmeralda e vou sair dando títulos de cigano pra todo mundo e as pessoas me pagam R$1.000 e eu inicio elas a ser cigano. Entendeu? Existe uma aplicação de reiki, existe até massagem. Não. Existe outros... É tudo tão amplo pra você fechar numa casinha só. Exato. Então, assim, o que eu mudei em questão? Eu continuo fazendo minhas práticas de alquimia. Hoje eu tô praticando magia cerimonial. Mas um dia eu falo sobre isso.
Mas eu acho que é mais a minha experiência, o que eu vivencio, o que eu tô sentindo, que nem eu faço incenso. Eu faço incenso há mais de 2 anos, né, Lu? Sim. Rodrigo, mas por que você não vende os incensos, não sei o que lá? Gente, eu vivo num teste, testando aroma, testando tudo isso, testando coisas. Às vezes funciona uma coisa, às vezes não funciona outra. Gente, eu prefiro muito mais um dia catar um saquinho de incenso e talvez sortear ou fazer em pequenas quantidades e colocar à venda. Gente, eu tenho aqui 10 pacotinhos de incenso aqui, acabou. Comprou. Não é minha... É porque é a sua paixão e não sua profissão. Exato. E aí, se você começar a transformar isso em profissão, Exato. de repente cria um senso de obrigatoriedade. Que eu não quero ter. Você não quer ter com aquilo e tudo bem. Eu adoro presentear pessoas com incenso. As pessoas vêm aqui em casa, nossa, que cheiro gostoso. Meu incenso, poxa, que legal. Eu adoro fazer todos os meus rituais com os meus incensos. Todos que eu fabrico, eu tenho um horário para fabricar. Porque existe como é que chama aquilo, meu Deus? Como se fosse o preparo todo. Tudo para você fazer seu ritual, tudo você preparou o seu incenso. Já tem ali um carinho a mais, aonde o seu ritual até se torna mais especial, porque você faz tudo aquilo porque é uma coisa que te dá prazer em fazer. Eu passei uma semana, um mês inteiro, né, Lu, planejando para fazer aquele ritual. Então, assim, vou falar magia cerimonial, então, vou fazer magia angelical. E aí eu pego aquele aroma específico para aquele planetário, e aí eu monto aquele aroma, entendeu? Então tem todo um contexto, então eu adoro fazer isso. Faço minhas radiestesia, mexo com a minha radiônica, não é mesa radiônica, com um aparelho radiônico, faço as minhas coisas. Às vezes eu coloco uma foto ou outra no Instagram do Isso e Aquilo. Às vezes coloco no meu Instagram. No meu Instagram, às vezes coloco mais meus incensos mesmo, que é a minha paixão. Que eu adoro de verdade fazer eles. Mas é uma coisa minha, sabe? Rodrigo, mas por que você não faz um curso e ensina a fazer incenso? Porque eu não quero. Sabe? Então, é que às vezes as pessoas elas precisam aprender que você gostar de determinadas coisas... Não precisa ganhar dinheiro com ela, você né? não precisa ganhar dinheiro com ela, você também não precisa querer ficar mostrando ela pra todo mundo. É só uma coisa que você gosta de fazer. É como quem coleciona eu. Adoro colecionar quinquilharia. Bonequinho, bichinho de pelúcia. Gente, eu não tenho que ficar postando na internet cada bonequinho que eu comprar. Cada artbook, que é uma coisa que eu adoro. Artbook que eu achei, comprei, nossa, vou postar pra... Não, eu não tenho, eu comprei pra mim. Eu cheguei a já importar calendário de anime que eu gosto. Calendário velho. Calendário velho, eu tô falando calendário de 2001. Não, era 2010. 2010. Isso em 2020. Isso em 10 anos depois. 2021, né? 21, é verdade, Porque eu gostava de uma ilustração que eu queria. Que você nunca achou e você descobriu que depois de comprar todos os artbooks desse anime, você descobriu que estava no calendário. Comprei o calendário está enroladinho, guardado numa gaveta. Ai, nossa, você não vai pegar por a ilustração talvez um dia. Num pôster. Pode ser, quem sabe um dia. Agora, eu só queria muito ter aquela ilustração pronto, mas eu não tenho que mostrar pra ninguém. Não tenho, não tenho. Mas não tenho. Se você gosta de fazer isso, legal. Com a participação especial de Julian. Tem que ter. Tava demorando. Tava quietinho. Então, as pessoas precisam aprender isso, que às vezes o que elas amam fazer... Não precisa ser trabalho. Não precisa ser trabalho, não precisa ser pra todo mundo ver. Só basta, às vezes, é aquele momento que ela se diverte.
Exatamente. É o momento dela, né? Então foi o que eu falei, às vezes, ali nas profissões, tá ali as profissões, mas de repente ah, mas eu não me vejo em nenhuma. Então, mas às vezes a que você tá, é, paga suas Mas contas sabe e o não que te dá um é? problema, Mas mas. a gente, às vezes, também, a gente é, generaliza, né? Ah, Porque se você for parar pra pensar assim, por exemplo, você trabalha no escritório, mas tá lá que a sua profissão era cozinha. Aí você é ok. confeiteiro. Aham. Mas você pega, às vezes, no final de semana E você faz e super bem faz um bolo e leva para os seus amigos de e trabalho. te diverte, né, Lu? Às vezes não era pra ser sua profissão. Às É, vezes, eu sempre brinco que às vezes o maior erro que a gente pode ter é transformar nosso hobby em profissão. verdade. Porque quando se torna profissão, você vai ter que fazer coisas que você não quer. É. Porque que você depende daquilo pra pagar os seus boletos. Você depende de mecenas comprando coisas suas pra você pagar seus boletos. Então, Que você não é um artista autossuficiente que faz o seu será material. que realmente quando a gente fala da profissão, talvez as pessoas tinham que levar isso a menos a uma coisa que tem que ser com que eu vou trabalhar, mas de repente uma coisa que eu vou fazer. E se de repente eu consigo trabalhar com ela, é que nem eu conheci uma vez uma moça num curso de confeitaria, que ela trabalhava numa empresa de coisa de contabilidade, essas coisas assim, e ela faz alguns doces e ela vende no trabalho dela. Uhum, Praticamente, ela faz pro trabalho dela. uhum. Os clientes dela são os amigos Os de trabalho ali, colegas os de colegas de trabalho. trabalho. Então, ela fez um curso de confeitaria mega profissional, É que verdade. era um curso de confeitaria mega especializado, Uhum. de coisas muito finas, assim, que é complicado você fazer pra vender pra fora, mais pra trabalhar em restaurante mesmo. E ela fazia pra vender pros colegas do trabalho, porque era uma coisa que ela amava fazer, mas ela também gostava muito do trabalho dela. Então ela agregou, o famoso juntou o útil ao agradável, né? Ali, onde ela ganhava o dinheiro, o chefe dela não achava ruim, ela vendeu os doces dela lá também pro pessoal. E ela vendia e ficava tudo bem. E ela tá aí, tá até hoje fazendo a mesma coisa. E Lu, eu acho que entra também um outro ponto que nós temos na nossa cabeça, né? Algumas pessoas pelo menos têm. É que elas começam a achar que a vida delas, por ter um trabalho assim, que nada acontece, alguns amigos e tal, que a vida dela está passando e ela não está fazendo nada ou não está acontecendo nada. Então entra uma questão que é assim, eu preciso salvar o mundo, né? Eu preciso salvar o mundo, já que minha vida é muito simples, nada acontece, né? E não, você não precisa salvar o mundo, você precisa ter uma vida confortável, as coisas que você gosta de fazer, você poder fazer, ter acesso a fazer isso. E é isso, o universo, o planeta Terra não depende de você, e você fazendo muito ou pouco, para eles pouco importa. Sim, exatamente. Então, mas só que tá gerando uma ansiedade. Mas é complicado você abrir um YouTube ou um Instagram, que a gente fala que é simulador de rico, principalmente Instagram, onde viagens, taças de vinho na mão e tal, e você ter que contar a moeda para comprar um caldo de cana. Você não conseguir ir pro litoral aqui de São Paulo gastando 40 conto com o ônibus, sabe? Entendeu? Então, e você não, então você não tem como competir com isso, ficar postando fotos ali, porque a sua vida é mais simples. Mas isso talvez gera uma insatisfação do não estou fazendo aquilo que eu gosto. Não, por isso que eu não estou prosperando, por isso. E entra numa outra questão. Às vezes, pelo salário que você ganha, você vive muito bem. Sim. Com o que você tem.
É uma questão de se reorganizar, né? A gente vive num mundo hoje que é muita imagem, é muita informação, é muito ter, e você não consegue às vezes olhar e respirar e pensar o que eu quero fazer, como eu vou fazer, sem que eu vou sem fazer? achar que vai fazer um canal no YouTube e vai ficar rico do dia pra noite, ganhar um monte de seguidores, não sei o que, até porque isso se tornou um ponto de importância muito grande para as pessoas, ter pessoas que sigam, elas se tornar um influencer. Isso. E às vezes você não consegue ser influencer nem da sua própria vida. Nem você se influencia. Verdade. Pelo que você fala. Então, eu acho que essa coisa de jogar essas responsabilidades em mapas, tarô, gurus, entidades, daimons, anjos ou qualquer coisa, seus mentores, é muito. Uhum. Porque, assim, se você chegasse pra sua mãe, hoje eu não sei como estão as mães de hoje em dia, mas na nossa época, se eu chegasse pra minha mãe e falasse assim, eu quero ser desenhista, ela ia olhar e falar assim, você tá louca? Uhum. Você vai virar recepcionista, você vai fazer... Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, esse negócio de desenho não vai dar dinheiro. E aí, eu deveria ter feito aquilo que eles aprenderam, porque minha mãe aprendeu que você tem que trabalhar. Porque é assim que você vai sobreviver. Você não tem mais nada no Lu, você não tem que ir num parque. Você não tem que viajar. Você não tem que se divertir. Você tem que trabalhar. Juntar dinheiro pra pagar suas contas e ter o mínimo possível. E se possível, ter o nome limpo. Se possível, o nome limpo. Então aí você olha, aí quem sabe no final de semana você consegue pegar os filhos, ir no shopping, ou visitar no cinema, um parente. Ou vai visitar a casa da avó. Ou fazer um evento uma vez por mês e olhe lá e no McDonald's. Então, se fosse pra fazer aquilo que eu estaria, vamos falar de uma maneira bem assim, predestinado a fazer, porque era como a minha criação e a visão de mundo que meus pais tinham, a minha vida ia ser completamente diferente. A gente teria arriscado bem, a gente arriscou muito mais. Sim, ali seria muito mais estável. Isso. Mas eu não sei em que estabilidade aquilo estaria, né? Porque afinal a gente tá no campo de aquilo era pra ser e não foi. Então, eu às vezes prefiro tomar a rédea do que eu acho que é melhor pra mim. Mas seu mapa não fala isso. Então. Mas você sente necessidade de algumas coisas. Então, aí a gente tem que pegar e começar a ponderar, começar a organizar, mas não vai ser um mapa, não vai ser que vai ditar o que eu tenho que fazer. Isso. Não, se no meu mapa disse que no ano tal eu vou me separar, vou casar com outra pessoa. Pode então, haver uma separação. Então tá predestinado a gente separar. E eu vou ter que... O meu segundo casamento vai ser mais feliz que o primeiro. Mas será que esse segundo casamento não pode ser o mesmo, só que reinventado? Pois em um outro lugar, sentar, conversar, né? Então, eu acho que a gente tem muito apego à palavra e por a gente estar perdido, porque é natural, gente. É natural um dia você acordar e falar, tô perdido. Eu não sei mais o que eu quero, eu não sei o que eu quero fazer. É natural. Se isso aconteceu com você, se não aconteceu, se acontece, mas você não conta pra ninguém, agora você tá falando assim, comigo nunca aconteceu. Mas, tudo bem. Tudo bem você ter isso e você achar que você vai ter a resposta disso em alguma coisa que você vai ler, que alguém vai ver nas estrelas pra você. Ok, mas não se apega. Se apega mais a você mesmo, de dar uma olhada pra você e falar assim, eita porra, o que tá acontecendo comigo? Deixa eu tentar me organizar. Sim. E aí eu acho que é mais assim, né? Então, em relação a essa mudança, assim, de algumas posturas do podcast,
Então, por isso que a gente gosta muito de trazer também esse dia a dia, né? De pessoas que passam por situações, sejam elas lá quais forem, de todos os gêneros, de todas as cores, porque a gente acha que é importante. De várias idades. De várias idades. De muitos amores. De muitos amores. Desculpa, Lu. Pra gente poder. Porque assim, não adianta nada ter só a minha experiência do meu círculo. E olha, ultimamente meu círculo é meio merda, então. Não, hoje é meu círculo. Mas não é meio. Peraí. Vamos explicar isso. Que o meio merda pareceu que as pessoas são merda. Não, minhas pessoas são muito legais. Você diz é merda pela questão de ser poucas pessoas, é isso que você tá falando. De ser uma coisa muito mirradinha, né? Ah, sim, mas então assim, tá. Eu e a Ana, porra, a gente vai. Qual delas? A Solame. A gente se encontra. Ana, ela só te chama assim, tá? Solame só. A gente se encontra pra gente ir passear, a gente vai lá na Liberdade, dá risada, vê coisas, come, percebe que ali é um lugar que leva a gente à falência, a gente não deveria ir. E vocês deveriam ir em outros lugares. a gente, na verdade, deveria ficar dentro de casa. É verdade. Mas, e com o aplicativo do Shopee desligado. Desligado, e posso te falar como? Vocês em casa? Tomando um cafezinho com bolo de fubá. Porque olha... Porque olha... Então, a gente faz aquilo, e tudo bem. Sabe? Mas eu gosto de conversar com essas pessoas de verdade. Pessoas que passam por situação de verdade. Pessoas que vivenciaram coisas que eu não sei o que é. Que eu não conheço. A gente bate papo com a Érica. A Érica fala de coisas assim que eu compreendo como uma pessoa que tem empatia as situações dela, mas eu nunca passei. Então, é interessante isso. É o que a gente acabou, acho que, dando preferência no nosso programa. De chamar essas pessoas mesmo que são nossos amigos. E aí a gente vai falar sobre quadrinhos. A gente vai pegar e as pessoas, às vezes elas olham e falam assim, nossa, a Luciana deve ver umas coisas só assim. E aí você pega, só gosta dos gibi cabeça. E aí você pega, isso não é cabeça, é super bonitinho. E quando a gente vai falar de quadrinhos, por exemplo, a gente chama o Vignoli. Fazer com pessoas... normalmente fala mais de magia, essas coisas, a gente chama ele, tanto é que ele fala que ele se diverte demais vindo falar com a gente, porque a gente tira ele do meio, e ele pode mostrar que ele vê outras coisas. E assim, a gente tem isso, a gente gravar o Caos de Defunto com a Solame mesmo, foi maravilhoso, porque a gente conversava sobre essas coisas, mas a gente nunca parou pra aprofundar nisso, né? E quando a Ana falou, a gente, puta que da hora, tal, a gente começou a conversar, até aproxima mais as nossas amizades. Então, eu hoje eu dou muita preferência para coisas que a gente vai falar, que além de tudo eu posso incluir todo tipo de pessoas e todo tipo de pensamento e até de discordâncias. Tá tudo bem. Mas aí é que tá. Não dá pra ser um programa de entrevista, porque quando a gente chama um amigo que fala e a gente discorda, a gente pode discordar dele, porque não tem problema. Ele não tá ali vendendo um curso, vendendo um livro. Mas ele tá ali pra ensinar. Isso. É complicado. É complicado. Como é que eu vou olhar pra cara dele e falar, vou invalidar o cara? Isso. Porra. Não, você que tem um mínimo de educação, você jamais vai invalidar uma pessoa. Na verdade, assim, isso também é uma coisa importante, até mesmo pros nossos amigos. A gente não pode invalidar o que a pessoa fala. Acredita. A gente pode discordar respeitosamente também. Isso. Mas com um amigo... Quando a gente faz isso, né, ele sabe que não é um ataque, porque às vezes o convidado nunca ouviu a gente, ouviu 2 programas. Ele tá ali pra passar a expertise dele. Isso, e a gente invalida ele pode se sentir
atacado. Com certeza, né? ele não estaria errado. Não estaria errado. Então a nossa ideia não é essa, entendeu? É conversar mesmo, é bater papo, é trocar experiências. E a gente espera aí que no próximo ano a gente traga mais e mais e mais conteúdo diferente. A gente está esperando notícias e coisas acontecerem para ter mais assunto para trocar, Sim, né, Lu? sim. Mas tudo isso que a gente está esperando, aguardando aí informações, são que levam tempo Isso. para acontecer. Então não adianta a gente querer também queimar a largada para trazer novos conteúdos, né, de programa mesmo, para a gente conversar mais coisas, certo, Lu? Certo. E você, antes da gente terminar, você quer falar mais alguma coisa? Quero. Eu quero sugerir aqui para as pessoas um filme que a gente assistiu essa semana e a gente gostou demais dele. Eu, pelo menos, gostei demais. Tá na Star Play ou Star Plus? Ah, é o da Disney. Não sei qual, não lembro qual que é. Acho que é Star Play. Star Plus, sei lá. A Vida Secreta de Walter Mitty. É um filme dirigido e o personagem principal é do Ben Stiller. Normalmente a gente tá acostumado com ele com comédia, tal. Se bem que tem outros filmes que não são comédia. Esse é um filme que faz a gente refletir bastante. Ele é leve e no final dá uma satisfação. Sim, né, Lu? É muito bom. Apesar de fazer você pensar durante um tempo sobre esse filme, você questionar, reparem em coisas interessantes no filme. Reparem na cor da roupa dele, na cor da casa dele, no dia a dia dele, as cores em tons pastéis. Como vai progredindo. Como vai progredindo isso. E como eu falei, não é um spoiler, mas pode assistir tranquilo, que no final existe um presente. Muito bom. Então é uma dica que eu tenho para dar para vocês. Assistam A Vida Secreta de Walter Mitty. Deixa eu ver onde tá. Eu vou, que fica mais dar fácil. uma dica para eles também de assistir. Um anime que eu adorei, que chama Spy vs Family, que é maravilhoso, porque você conta uma história de um espião, que para cumprir a missão dele, ele tem que constituir uma família, porque a verdade é porque o alvo dele tá dentro de uma escola, é o pai de um aluno. E então ele precisa ter uma filha e uma esposa para poder chegar a se aproximar. Missão, se aproximar desse garoto, tudo isso. Então ele vai adotar uma criança sem pretensão nenhuma e depois ele tem que arrumar uma mulher para ele casar. Nisso ele adota uma criança, isso não é spoiler porque você já tem logo no início do anime essa coisa. Uma criança que ela é telepata, então ela escuta tudo que tá passando na cabeça dele, mas ela é uma criança de 6 anos. Então ela pensa como uma criança de 6 anos. E a esposa que ele arruma é uma moça que é assassina de aluguel. Mas todo mundo acha ela uma imprestável. Então, e ela adora ser assassina. E essa é ainda a melhor parte. Então os três acabam tendo que constituir uma família, porque ele percebe que a questão da missão dele, para a missão dele funcionar, não é ele só ter aquelas pessoas, é ele constituir uma família. É ele ter uma família de verdade, porque ele precisa se aproximar daquelas, tanto da criança quanto da mulher, de verdade para funcionar. Então, quer dizer, é uma história que vai mostrando que uma família é uma coisa que se constrói. E não é uma coisa que já vem pronta. Que já vem pronta. Não adianta Legal. você casar, crepar, ter um filho e pronto. Tá pronto, eu já tenho uma família. Ali aí. você vai tem uma construção para que tudo funcione. E é muito, muito... Primeiro porque é divertido, porque se vocês têm que pensar na situação da menina ser uma telepata. Então ela sabe o que tá acontecendo, ela sabe que o pai, o que a mãe... Mas ela em momento nenhum vai falar para eles o que é. O que é. E vai vivendo as coisas dentro de uma perspectiva de uma criança, porque querendo ou não, a criança é você no anime. Porque você sabe quem eles são. Sim.
Então você tá ali vivendo daquele jeito. Gente, é muito divertido. Ele só tem uma temporada, né? Vai ter agora uma segunda que eu acho que ele entra em outubro. Mas ele é muito divertido pra você ver essa coisa da constituição da família. E é leve. Onde você acha isso? É na Crunchyroll, né? É na Crunchyroll. Só na Crunchyroll. Isso. Na Crunchyroll. É isso aí. E o filme lá que eu não sabia qual dos Star é, o Star Plus. Star Plus. Isso Isso. aí, gente. Então, a gente agradece muito vocês por todo esse tempo, de Isso vocês aí. acompanharem, de vocês estarem apoiando a gente também, repassando, compartilhando, Conversando com a gente, curtindo, mandando mensagem. estando ou não lá no Telegram. Saibam que cada um de vocês fez e faz parte de uma coisa bem importante pra gente, que é a gente ter a vontade de manter o podcast vivo, porque a nossa pretensão é isso, é poder bater papo com vocês e a gente poder ter pelo menos esse momento aí pra gente descontrair, todo mundo poder dar um pouco de risada. Então, obrigado por tudo e um beijo pra todo mundo, a gente se vê no próximo programa e tchau, tchau.